Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano e esse é seu canal Justiça em Foco Notícias. Vamos falar aí sobre o caso do ex-ministro que foi preso aí numa operação da Polícia Federal. Mas antes eu quero convidar você, meu amigo, minha amiga, que chegou até aqui esse vídeo, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Assista esse vídeo até o final, assim você vai estar ajudando o nosso trabalho continuar aqui na plataforma, viu, pessoal? Vamos estar aí contando vários fatos desse caso aí que chamou a atenção. Foi a notícia do dia ontem, ex-ministro de Bolsonaro foi preso, mas tem uma bomba para soltar aí no final, pessoal. Fica até o final, não deixe de assistir esse vídeo todo que tem bomba aqui no final, tá? Vamos lá, saiba quem são os envolvidos na operação que investiga tráfico de influência e desvios de verbas na educação e que prendeu aí Milton Ribeiro, ex-ministro de Jair Bolsonaro, pessoal. Ex-ministro, 2 assessores e 2 pastores evangélicos foram detidos pela Polícia Federal nesta quarta-feira, ontem, dia 22, pessoal. A corporação apura esquema para a liberação de recursos da pasta com lobby de religiosos. Felizmente aí, falsos pastores, né, pessoal? Porque isso não é pastor evangélico, tá? Está na reportagem, a gente está lendo, mas eu reforço aqui, esses não são servos de Deus, esses não são pastores, não é conduta de um homem, de um servo do Senhor, tá bom? Vou estar reforçando isso, porque, infelizmente, através de conduta desses falsos profetas, desses mentirosos, desses enganadores, os verdadeiros servos de Deus estão sendo discriminados, estão sendo alvos de crítica, estão sendo alvo de chacota. Então nós temos que separar as coisas, né, meus amigos? Esses não são pastores, são lobos revestidos com pele de cordeiro, sepulcro caiado, como Jesus falou, né? Sepulcros caiados, não são servos de Deus, não representam a igreja, não representam o povo de Deus, tá bom, pessoal? Então vamos falar aí sobre essa tal operação aí da Polícia Federal que prendeu ontem, dia 22, 5 pessoas suspeitas de desviar verbas do Ministério da Educação. Entre os presos está o ex-ministro Milton Ribeiro, que deve passar por audiência nesta quinta-feira, dia 23, por videoconferência. Tem bomba para falar sobre isso no final. E por falar em Milton Ribeiro, surpreende, porque Milton Ribeiro faz parte de uma igreja que sempre foi considerada e muito querida aqui no Brasil, a igreja presbiteriana, né? Infelizmente aí se envolvendo nesse escândalo, sujando em nome da instituição que sempre foi respeitada aqui no Brasil, né, pessoal? É realmente de deixar a gente muito triste, né, espantado. Vamos lá. Além de Milton Ribeiro, a Polícia Federal prendeu o ex-assessor do MEC, Luciano de Freitas Mussi, e o ex-assessor da Prefeitura de Goiânia, Helder Bartolomeu, além dos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura. A operação teve como ponto de partida áudios vazados de uma reunião do ex-ministro com prefeitos em março desse ano. A conversa apontava um suposto favorecimento a indicações de pastores para a liberação de verbas dentro do Ministério da Educação, pessoal. Em nota enviada à imprensa, os advogados de Milton Ribeiro defenderam que a prisão do ex-ministro é injusta, desmotivada e indiscutivelmente desnecessária e que inexiste razão para a prisão preventiva editada. O advogado de Múcia afirmou que ele nunca praticou nada ilícito. Suspeita. O grupo é investigado por suspeita de corrupção passiva, prevaricação, quando o funcionário público retarda ou deixa de praticar indevidamente um ato de ofício ou se pratica contra a disposição expressa da lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Advocacia administrativa, quando o servidor público defende interesses particulares, junto ao órgão de administração pública onde exerce suas funções, e tráfico de influência. A Polícia Federal afirma que para a prisão levou em consideração documentos, depoimentos e relatório de investigação da Controladoria Geral da União, que foram anexados ao inquérito que apura a prática de tráfico de influência e corrupção para a liberação de recursos públicos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, pessoal, vinculado ao Ministério da Educação. A investigação foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal devido ao foro privilegiado de um dos investigados, que é o Milton Ribeiro, né? Também foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão.
Saiba quem são os investigados. Já falamos sobre isso ontem, mas vamos repetir aqui, né? O pastor e professor Milton Ribeiro foi anunciado como ministro da Educação em 10 de julho de 2020, por meio de uma rede social, pelo presidente Jair Bolsonaro. A nomeação foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial da União. Milton Ribeiro tem 64 anos, nasceu em Santos, no litoral de São Paulo, é teólogo e advogado, com doutorado em educação. Em maio de 2019, ele tinha sido nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro para a Comissão de Ética Pública ligada à Presidência da República, cuja função é investigar ministros e servidores do governo. Segundo seu currículo, na plataforma Lattes, Ribeiro tem graduação em Teologia pelo Seminário Presbiteriano do Sul, em 1981, em Direito pelo Instituto Toledo de Ensino, 1990, com mestrado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, em 2001, e doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo, em 2006. Em 2020, seu nome constava como membro do Conselho Deliberativo do Instituto Presbiteriano Mackenzie, entidade mantenedora da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e o relator da Comissão de Assuntos Educacionais do Mackenzie, além de integrar a Administração Geral da Santa Casa de Santos. Pastor Gilmar Santos. Gilmar Santos, pessoal, tem 63 anos, nasceu em São Luís do Maranhão. Ele comanda o Ministério Cristo para Todos, uma das várias ramificações dentro das Assembleias de Deus em Goiânia. Segundo o perfil escrito pelo próprio pastor, em páginas nas quais oferece cursos de teologia, ele é formado em teologia, doutor em divindade e casado há 38 anos com a pastora Raimundinha. O pastor já pregou na Ásia, na Europa, na África e na América do Norte. Dirige o Instituto Teológico Cristo para Todos e preside a Convenção Nacional das Igrejas e ministro das Assembleias de Deus no Brasil. O nome de Gilmar Santos aparece como sócio de 5 empresas na Receita Federal, entre as quais a editora Cristo para Todos. Em 2017, chegou a ter um programa em um canal de televisão de Goiás. Agora, investe na criação de um canal de televisão virtual para transmitir conteúdos do Ministério Cristo para Todos. Dos perfis deles nas redes sociais somam mais de 200 mil seguidores. No último ano, o pastor compartilhou nos perfis publicações nas quais aparecem encontros com deputados e o ministro Milton Ribeiro e Ciro Nogueira. Em setembro de 2021, Gilmar dos Santos promoveu o culto em que convocou a igreja para clamar em favor do presidente Jair Bolsonaro. Em dezembro, prometeu a Ciro Nogueira que apoiaria a campanha de Bolsonaro na reeleição de 2022. Pastor Arilton Moura. Nas redes sociais, Arilton Moura Correia aparece como morador do Pará. Segundo a CONIMAB, ele preside o Conselho Político da entidade. Em 30 de maio de 2018, o pastor foi nomeado para o cargo de secretário estadual extraordinário de integração de ações comunitárias pelo então governador do Pará, Simão Jatene. Foi exonerado do cargo no dia 1º de novembro do mesmo ano. O pastor também aparece em registro do Tribunal Regional do Pará como presidente estadual do antigo PHS, incorporado pelo atual Podemos. Helder Bartolomeu é ex-assessor da Secretaria de Planejamento Urbano da Prefeitura de Goiânia. Luciano de Freitas Mussi. Luciano Mussi é advogado com registro em Goiás. Ele chegou a assumir a gerência de projetos da Secretaria Executiva do Ministério da Educação em abril de 2021, mas foi exonerado em março deste ano, em meio às denúncias contra a pasta aí, né, pessoal? Vamos continuar lendo aqui a respeito sobre o assunto, pois o juiz que determinou a prisão de Milton Ribeiro sofre ameaças, diz a assessoria de imprensa da Justiça Federal do Distrito Federal, pessoal. Segundo a assessoria do tribunal, Renato Borelli, da 15ª Vara Federal de Brasília, tem recebido ataques de grupos de apoio ao ex-ministro. O tribunal diz que juiz pediu investigação à Polícia Federal. A assessoria de imprensa da Justiça Federal no Distrito Federal informou nesta quinta-feira, hoje dia 23 de junho, pessoal, que o juiz Renato Borelli, da 15ª Vara Federal de Brasília,
tem sofrido centenas de ameaças após decretar a prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Segundo o tribunal, o magistrado tem recebido ataques de grupos de apoio ao ex-ministro. Os pedidos de investigação já foram encaminhados para a Polícia Federal, afirma a assessoria da Corte. Milton Ribeiro foi preso na quarta-feira, dia 22, pessoal, foi ontem, né? A notícia do dia, como já falamos aqui, e é investigado por participação em suposto esquema de liberação de verbas do Ministério da Educação, com lobby de pastores evangélicos. Ao todo, agentes da Polícia Federal cumpriram 5 mandatos de prisão e 13 de busca e apreensão. Foram 5 pessoas presas e 13 mandados de busca e apreensão, pessoal. O carro da PF ontem estava rodando por aí. E continua, né? Vamos ver. A defesa de Ribeiro nega qualquer irregularidade no comando da pasta e diz que prisão é injusta e incabível, como já falamos aqui, né? Claro, os advogados estão aí para defender, né, o seu cliente, né? E a defesa dele apresentou um habeas corpus no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, pedindo a liberdade dele. Audiência hoje, quinta-feira, pessoal. O ex-ministro passou a noite na carceragem da Polícia Federal em São Paulo. E nesta quinta-feira deve passar por audiência de custódia pela Justiça Federal em Brasília por videoconferência. Segundo o tribunal, a audiência está marcada para as 14 horas, mas eu vou falar sobre isso, pessoal. Além de Milton Ribeiro, devem ser ouvidos também Helder Bartolomeu, Luciano de Freitas Mussi, o pastor Gilmar Santos e que estão presos lá em Brasília, também por videoconferência, o pastor Arilton Moura, que está preso no Pará. Apesar da determinação da 15ª Vara Federal para imediata transferência do ex-ministro para a capital federal, a Polícia Federal argumentou que não tinha logística para fazer isso na quarta nem na quinta-feira, a tempo de Milton chegar no horário marcado para a audiência. A investigação é da Polícia Federal. O ex-ministro foi preso na manhã de quarta-feira. Ontem, pessoal no prédio em que mora em Santos é investigado por corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e tráfico de influência por um suposto envolvimento em um esquema para liberação de verbas no MEC favorecendo pastores, pessoal. O inquérito contra Ribeiro foi aberto após o jornal Estado de São Paulo revelar em março a existência de um gabinete paralelo dentro do MEC, controlado aí pelos pastores. Dias depois, o jornal Folha de São Paulo divulgou um áudio de uma reunião em que Ribeiro afirmou que, a pedido de Jair Bolsonaro, repassava verbas para municípios indicado pelo pastor Gilmar Silva. Foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim sobre a questão do pastor, Gilmar, disse o ministro no áudio. Porque a minha prioridade é atender primeiro os municípios que mais precisam e, segundo, atender a todos que são amigos do pastor Gilmar, completou Ribeiro. Após a revelação do áudio, Ribeiro deixou o comando do Ministério da Educação e, em depoimento à Polícia Federal, no final de março, o ex-ministro afirmou que recebeu o pastor Gilmar a pedido do presidente Jair Bolsonaro. No entanto, ele negou que tenha ocorrido qualquer tipo de favorecimento. Registro do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, apontam dezenas de acessos dos 2 pastores a gabinetes do Palácio do Planalto. A reação de Jair Bolsonaro. Questionado sobre a prisão do ex-ministro pela Polícia Federal, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que Ribeiro é quem deve responder por eventuais irregularidades à frente do MEC. Ele responde pelos atos dele, afirmou Bolsonaro em entrevista à Rádio Itatiaia. O presidente disse ainda que se a PF prendeu, tem motivo. Interessante que em uma live o presidente falou que colocava a cara no fogo pelo Gilmar, né? Pelo Milton, perdão, Gilmar, pelo Milton. Né? O Gilmar é o pastor, o Milton, né? Pelo ex-ministro, né? Colocava a cara no fogo. Tá queimada, presidente? Diga lá. No entanto, na época em que as denúncias foram feitas, Bolsonaro chegou a dizer em um vídeo que botava a cara no fogo, vou repetir aqui para vocês, né? Colocava a cara no fogo por Ribeiro e que as denúncias contra o ex-ministro eram uma covardia. Agora já não é mais, né? Agora ele tem que responder pelos atos dele, né? Sim, mas vamos para a bomba, bomba, bomba. A justiça manda soltar ex-ministro Milton Ribeiro e pastores. Estamos no Brasil, né, pessoal? Só você tem Didizinho que vai ser solto, com certeza. É uma vergonha mesmo, pessoal. Vamos lá. O desembargador Ney Belo, do TRF1, Tribunal Regional Federal da Primeira Região,
ordenou a soltura do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, dos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, nesta quinta-feira, dia 23 de junho. Eles foram presos ontem pela Polícia Federal, no âmbito da Operação Acesso Pago, que investiga a suspeita de um balcão de negócios para liberação de verbas no MEC, lá do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Em decisão, Belo atendeu a um pedido da defesa do ex-ministro apresentado ontem à noite. Como já havíamos falado, eles entraram com habeas corpus ontem, pessoal? Então, o desembargador atendeu ao pedido deles, afirmou que nada indicava a necessidade da prisão preventiva, uma vez que os fatos narrados envolvem acontecimentos passados e que Ribeiro não está mais no governo. Segundo o magistrado, o ex-ministro não representa um risco à ordem pública ou econômica que justifique a detenção. As decisões que foram tomadas e os atos adjetivados de ilícitos há meses atrás, não estando o paciente na possibilidade de continuar praticando, não geram contemporaneidade e nem utilidade a fundar um decreto de prisão preventiva. Como o próprio nome já indica, a prisão preventiva serve para prevenir, não para punir. Serve para proteger e não para retribuir o mal porventura feito. Ney Belo também afirmou que o MPF, o Ministério Público Federal, também defendeu que fossem adotadas medidas cautelares diversas à prisão, como a proibição de deixar o país. Segundo o desembargador, embora a investigação aponte para fatos gravíssimos, há ausência de contemporaneidade que justifica a prisão preventiva. Vamos ver. O próprio órgão acusador ofereceu parecer contrário às prisões, o que demonstra claramente a desnecessidade, pois quem poderá oferecer denúncia posterior ou requerer arquivamento acreditou serem desnecessárias e indevidas as detenções. O desembargador também criticou o fato da defesa não ter tido acesso à decisão que autorizou a prisão de Ribeiro. Os autos estavam sob sigilo e foram liberados aos advogados somente na manhã de hoje. No Estado democrático de direito, ninguém é preso sem o devido acesso à decisão que lhe conduz ao cárcere, pelo motivo óbvio que é impossível se defender daquilo que não se sabe o que é. A decisão concede a liberdade para Milton Ribeiro e foi estendida aos outros 4 presos ontem pela Polícia Federal, incluindo os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura. Santos estava detido na Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal. Moura estava preso no Pará. Como todos foram soltos, a audiência de custódia, que era prevista para esta tarde, também foi suspensa, pessoal? Não tinha mais razão de ser, Foram liberados, em nota, a defesa de Milton Ribeiro elogiou a decisão de Ney Belo. Felizmente, a ilegalidade foi reconhecida e a prisão revogada. A defesa aguarda o trâmite e a conclusão do inquérito, quando espera que será reconhecida a inocência do ex-ministro, deste criminalista Daniel Bialski. Desembargador que soltou o ex-ministro é cotado para o STJ. Entendeu, Brasil? O desembargador Ney Belo é um dos nomes da lista quádrupla encaminhada ao presidente Jair Bolsonaro para a escolha de uma das 2 vagas abertas no STJ, Brasil. Superior Tribunal de Justiça. Tá entendendo, Brasil? Entendeu aí nas entrelinhas, Brasil? Entendeu, O magistrado foi um dos nomes mais votados entre os integrantes da corte para integrar o tribunal e nos bastidores recebeu o apoio do ministro Gilmar Mendes do STF. Diferentemente do que ocorre na decisão de integrantes do STF, Bolsonaro não tem o poder de livre escolha para vagas do STJ e terá que optar por nomes que fazem parte da lista elaborada pelo próprio tribunal, embora não seja obrigado a decidir pelos mais votados. Balcão de negócios. As investigações da Polícia Federal miram a atuação de Ribeiro e dos pastores Gilmar Mendes e Arilton Moura em esquema para a liberação de verbas do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento e da Educação, o órgão do governo controlado pelo Centrão. Os pastores são acusados de montar um balcão de negócios dentro da pasta ao supostamente cobrar propinas de prefeitos em troca de liberação de recursos do FNDE. O caso foi revelado, como já falamos, pelo jornal O Estado de São Paulo. Em março, áudio obtido pelo jornal, pela Folha de São Paulo, revelou que o governo federal priorizou a liberação de recursos a prefeituras indicadas pelos pastores, que atuavam como lobistas na pasta, apesar de não terem cargos oficiais no governo, pessoal. Senhor amado, não é fácil não. Já acabamos de ler aqui, estão repetindo o que nós já falamos sobre
a frase, né, do Milton Ribeiro, falando que o presidente da República não pediu atendimento preferencial e tentou defender o Jair Bolsonaro, solicitou apenas que pudesse receber a todos, que procurasse, inclusive pessoas citadas na reportagem, né? Então já falamos aqui tudo que era necessário e é a pergunta que fica, pessoal. O que você pensa a respeito desse assunto? Deixe seu comentário aqui, o canal Justiça em Foco Notícias quer saber sua opinião a respeito desse assunto aí do Bolsolão do MEC, que assim foi chamado, né, pessoal? Não sou eu que dei esse nome, não. Um apelido é que o pessoal está empregando desde que esse escândalo veio aí à tona, né? Então deixe seu comentário, deixe o seu like é muito importante para que o canal Justiça em Foco Notícias tenha esses conteúdos aí que o YouTube vem recomendar, né, os nossos conteúdos para quem ainda não é inscrito no canal e você ainda não está inscrito, inscreva aí de graça, pessoal, ative o sininho das notificações, mete o dedo no like, o seu like é muito importante e siga-nos nas redes sociais, pessoal, já estamos em todas as redes e não se esqueça, fique conosco, porque aqui vocês sabem, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.